Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, que essa semana tenha sido de bastante progresso, bem leve. E vamos dar início ao dia de hoje da nossa reunião. Mirella, você faz a prece inicial? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Bom, hoje o nosso estudo ele se baseia no livro Vinha de Luz. A lição é a de número 9. A luz segue sempre. A luz segue sempre, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Lucas, capítulo 24, versículo 11. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas, que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre, sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. A luz segue sempre. E as suas palavras lhes pareciam como desvario. Acho que já é importante a gente já começar a mencionar sobre esse desvario. O desvario seria como dentre tantos termos, mas de uma maneira mais direta, uma insanidade mental. Então, olha só. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, ou seja, alguém que, pelo mundo terreno, não podemos dar muita bola, né? Esse entre aspas, essa bola aí, né? Que normalmente aqueles termos utilizados para se referir à pessoa que fala muita bobagem, né? Oh, nossa senhora, tá? Né? Não vamos levar a sério, não. Então, olha só. E as suas palavras lhe pareciam como desvarios e não as crerão. Lucas, capítulo 24, versículo 11. Essa lição, e meus amigos, vocês ficam à vontade para abrir o microfone aí, para também dar a contribuição no momento que vocês quiserem, tá? Essa lição, ela vai falar muito, principalmente, da espiritualidade em si, do entendimento dos mecanismos
fora da nossa vã concepção visual aqui, o que estamos vendo, o que, né? Eu acredito no que eu vejo, eu acredito no que eu toco, né? Enfim. E aqui ele vai tratar muito desse assunto, né? Claro, com um estudo direcionado moral muito grande, mas fazendo com determinadas pretensões de entendimento, que é óbvio que, por vezes, nós não temos que acreditar em tudo mesmo, mas esse ponto nosso próprio da curiosidade, da até mesmo investigação, e tratar-se dos estudos direcionados, do entendimento da espiritualidade, ele tem que ocorrer. Ele tem que ocorrer. E aí, Emmanuel, ele traz assim no primeiro parágrafo. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina é invisível. Invisível. O que é invisível aos nossos olhos materiais? A espiritualidade. Por vezes, eu vi um vulto ali, por vezes, nossa, eu acho que eu vi a emanação de um espírito. É interessante, é uma conversa que a gente vai ter ao longo desse estudo aqui, que vai nos chamar determinadas atenções. Uma vez conversando com uma pessoa totalmente descrente de tudo, ele me falou assim, essa pessoa: Rangel, a gente começa a enxergar as coisas, a gente escuta algumas movimentações e tudo, é porque quando você começa a acreditar nisso, a sua mente abre um flanco aguardando alguns sugestionamentos, você fica atento a mais barulhos, você fica atento a mais coisa. Então, isso é tudo da sua mente. Eu, que não acredito em nada, eu não escuto nada. Né? É interessante esse termo, né? Sem pensar, gente, que não escuta nada e talvez não ver nada, talvez não sente, porque tem as intuições, né? Intuições tem um monte. É que normalmente a gente quer contemplar nós mesmos com as intuições que nós temos. Nossa, que ideia boa que eu tive. Nossa, eu sou muito bom. Nossa, como que eu pensei nisso? Olha, essa pergunta acho que é muito interessante a gente pensar. Como que eu pensei nisso? Ué, porque talvez não foi você, né? Foi um sugestionamento, foi uma intuição da espiritualidade. Nossa, nunca me passou na cabeça, de repente eu pensei nisso. Olha só, né? Olha só os mecanismos da espiritualidade, né? Então, Emmanuel, ele já vem tratando aqui, né? Ó, sempre que a natureza divina é invisível ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. Olha, nós, espíritos encarnados, estamos 100%, é 100% mesmo, rádios sintonizados com alguma frequência. Inclusive no Livro dos Espíritos, que é o outro estudo que nós estamos fazendo nesse mesmo horário aqui, de 2 em 2 semanas, nós vamos chegar nesse ponto aí. Kardec vai perguntar com qual frequência os espíritos atuam ou intuem na nossa vida. Olha, muito mais do que penseis. Muito mais do que penseis. E ainda eles completam. Por vezes, ele até faz por você. Então, a gente tem que tomar um certo tipo de cuidado, e é muito bom. Eu gosto muito de estudos da doutrina espírita que direcionam e norteiam para esse tratamento com a espiritualidade.
Pare para pensar bem. Jesus por si só era luz. É luz. Mas existia toda uma espiritualidade também trabalhando com Jesus, só que na invisibilidade dos olhos humanos. Jesus, um espírito muito grande, né? Uma autoridade moral acima de qualquer coisa, mas sim, existiam também colaboradores, inclusive desde o momento do seu nascimento. Maria e José, dentro daquelas fugidas que eles deram por causa da ameaça real de realmente não nascer Jesus, houve-se desde aquele momento a atuação direta de espíritos no encaminhamento em cada ponto até o nascimento na manjedoura. Então já veio desde muito cedo. Desde muito cedo. Inclusive com a anunciação da vinda do mestre. Então a espiritualidade, todos os mecanismos espirituais estavam atuantes ali em toda a movimentação para que Jesus Cristo ele pudesse vir na missão que deveria vir e que nos passou o caminho, a verdade e a vida, e a espiritualidade atuando a todo momento. Continuemos, porque Emmanuel tem mensagens importantes para nós aqui. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Olha, não basta só crer, tem que praticar. Então, a mão de obra cristã, ela requer esforço contínuo para a prática ativa. Quando Jesus desencarnou na cruz, e que depois, pós-túmulo, né, 3 dias após, onde o corpo simplesmente dele foi deslocado, né, e foi deslocado divinamente, e que ele aparece em espírito, mas por vezes ele tem que usar uma materialização, tem que utilizar uma materialização tão, pode-se dizer assim, claro que do Cristo não é, mas ele tem que utilizar uma materialização tão pesada para que ele consiga fazer com que todos o vejam. Porque o que nós vemos aí, principalmente em comunicações de espíritos, visualizações de espíritos e tudo, normalmente, gente, a gente vê apenas alguns reflexos, a gente vê algumas fumaças, a gente vê alguns vultos. Se a gente escuta algum espírito, escutar mesmo, não estou falando de intuição, estou falando de escutar. Por vezes, você escuta breves palavras, e não muito mais que isso, até porque toda a condensação para que o espírito venha se comunicar é uma luta também. É necessário vários fatores químicos e físicos para isso ocorrer. Jesus, ele apareceu na sua, vamos dizer assim, na sua plenitude corporal para os apóstolos e para todos na onde Jesus tinha que retornar para dar a mensagem. Continuem o trabalho do cristianismo, continuem o trabalho do amor, não parem, não cessem. Continuem. Porque ele já tinha que ir. Inclusive, por relatos, inclusive é interessante, né? A doutrina espírita nos permite, através desses relatos, né, através dos estudos, entender alguns pontos. Sabe? Por que só 3 dias depois? Né? Por quê?
Porque Jesus ele foi socorrer Judas Iscariotes. Jesus foi socorrer nas regiões mais inferiores Judas Iscariotes, que tinha passado por um processo complicado pós denúncia contra Cristo, né? E todos sabem o bem, né? Que como que Judas veio a desencarnar, né? Atentou-se à própria encarnação. E aí Jesus, antes de vir aqui, ainda passou para dar uma bela, olha, um belo de um auxílio, Jesus, hein? É um belo de um auxílio para Judas Iscariotes, para depois vir aqui. E veio no momento certo, porque todo mundo estava melindrado, todo mundo estava revoltado, inclusive queria abrir guerra. Não, mas não é essa, né? Não é esse o caminho, né? E aí, Jesus, numa materialização plena, ao ponto que quem quisesse o tocar, como assim ocorreu, tocou e sentiu, ele veio e, novamente, na sua grandeza espiritual, propôs: continuem o trabalho. Continuem o trabalho. A necessidade era muito grande, porque senão ia se perder. Os evangelhos poderiam não ter saído se não tivessem um propósito maior. A continuidade, principalmente de Pedro, que saiu em mãos a prática mesmo, para uma continuidade mais significativa, era essencial também. Então, é muito importante nós entendermos todos essa passagem do Cristo, né? E esse retorno dele, porque ele retornou como espírito. E espírito com uma materialização para que se pudesse fazer-se visível para dar a continuidade no cristianismo. Vamos lá. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na Terra, quanto hoje. Os transmissores de notícias do além-túmulo. Então, acho que um ponto muito importante a gente já citar aqui: o túmulo não é o fim. O túmulo não é a sepultura, a morte do corpo físico. Não, não é o fim. Está retornando biologicamente, quimicamente, fisicamente o corpo, o objeto, a ferramenta, o recurso que nós utilizamos na vida para a Terra de novo. Tá? Inclusive o nosso corpo, né, desencarnado, ele tem uma grande valia também para o próprio equilíbrio da Terra, né? Porque é importante nós entendermos esse processo, mas o espírito, ele continua. Pode ser pleonasmo, pode ser uma repetição para nós da doutrina espírita, mas a continuidade da vida espiritual, ela é. Ah, você acredita? Não, ela é. Ela é. Não há explicação da justiça divina se não for. Ela é. Ah, mas eu sou de tal religião e tal. Olha, você pode ter as crenças que for. E aí nós estamos falando contundente mesmo. Você pode ter a crença que for. Pode até não acreditar no Pai. Você é espírito imortal. Viajou de encarnação em encarnação, como um processo de burilação do espírito, mas a verdadeira pátria é a espiritual. A verdadeira pátria é a espiritual. Já citei por vezes aqui. A gente acredita muito que a gente é daqui. A gente tá de passagem. Uma passagem que foi nos possibilitado para que pudéssemos cada vez mais melhorarmos e moralmente.
Moralmente, principalmente. É viagem. Passamos um tempo e olha, rápido, hein? Rápido. Não parecia que era tão rápido, não, mas é rápido. Ó, quando você menos vê, ó. Ontem estava com 18, hoje já estou com 45. Ó, agora mesmo 55, agora mesmo 60. E tá indo. Tá aí, rápido. Rápido, muito rápido. É uma fração. É uma fração dentro da eternidade que nós temos aqui. Então nós temos que aproveitar o máximo possível dentro de um serviço para o bem, para o amor, ter muita renúncia dentro dos vícios que carregamos já há muito tempo também, para conseguirmos prosseguir. E não para. Seria nós vivermos numa falta de esperança a todo momento, saber que começamos ali, né? Desde a fecundação e acaba-se no túmulo. Para que ter esperança nesse tipo de raciocínio? Mas, por vezes, é importante falar também que as grandes religiões, inclusive, elas são espiritualistas. Elas podem não seguir o que nós estudamos, mas elas são espiritualistas. Ela entende que depois, grande parte das religiões, né? Ela entende que depois da morte do corpo físico, que continua alguma coisa, né? Que tem um lugar circunscrito. Mesmo que esse lugar, por vezes, seja de maneira equivocada, mas eles acreditam que existe essa continuidade, mesmo não sabendo em detalhes como seria. E isso é bom também. Angel, então, o que eu penso assim, ó, é importante que exista essa esperança até para a gente poder ter um incentivo, um estímulo, né, para viver e como viver. Porque se você vivesse pensando que vai morrer ali e acabou tudo, eu acho que não faria muito sentido, né? É bem isso, Marley. Tem gente que fala assim, ó, categoricamente afirma, não, morreu, acabou, né? Mas no íntimo, no fundo, a gente sabe que as leis divinas estão gravadas na consciência. No fundo, a pessoa sabe, tem essa esperança, né? E porque senão, como a pessoa iria se dedicar a ter uma vida equilibrada, né? Coerente, cultivando bons valores, a pessoa não teria o porquê, né? Eu vejo, e pegando essa fala, o Marley, eu vejo um ponto muito importante nessa fala sua. Nós somos viajores, né? Passamos por vezes, já várias vezes aqui no planeta Terra, através das encarnações. E isso por si só, Marley. Porque nós temos vamos dizer assim, a verdade divina escrito em nós, e isso já nos possibilita entender que sim, existe uma continuidade. E essas vivências que nós já tivemos de outras vidas pretéritas, já traz conosco também. Então, dentro dessa fala que você contribuiu, Marley, é inevitável. Eu posso até me brecar nisso, né? Eu posso até meio que me segurar. Não, eu não quero acreditar que isso seja verdade. Igual eu falei, o colega meu que a gente conversou. Não, é que vocês escutam muita coisa, vocês vêem muita coisa, porque vocês ficam pensando nisso. Se não pensar, não vê. Vê também. E por vezes, você encontra até na rua e conversa. As pessoas elas têm que entender que o mecanismo ele é infalível nesse sentido. A gente se pega. Olha, os próprios sonhos nossos por vezes com a espiritualidade. Por vezes essa pessoa mesmo fala, eu não escuto nada, eu não vejo nada, mas aí você sonha em lugares que você nunca imaginou
ter ido e você lembra de ter ido, né? Nossa, parece que esse lugar que eu sonhei, eu já estive lá. Pronto, é o objeto que se necessita para entender que, olha, a espiritualidade, ela vai muito além da vã consciência humana material. Não tem como. Então você pode até se segurar. E você sabe por que se segura, Marley? Porque nós todos aqui no planeta Terra, querendo ou não, nós todos, não vou generalizar, não, mas uma grande parcela, ainda somos filhos, sabe aqueles filhos, aqueles meninos rebeldes? Ah, não vou. Não, não é. Não vai, né? Sabe? Não, não quer. Nós somos rebeldes. Nós Verdade. somos. E outra coisa, os profissionais, né, da área intelectual, a ciência humana, né? Você falou um negócio de sonho, aí eu falei assim, gente, é uma coisa mágica, porque esses profissionais, eles ficam tentando explicar qual que é o mecanismo da mente que vai desencadear o sonho e tal, né? Não se leva em consideração que o sonho é o nosso estado de desdobramento do espírito em que vai exercer outras atividades, né? Pode que o sonho não seja sempre isso, mas normalmente é. Eu, pelo menos, é o que eu acho, é o que eu penso, Sim, né? sim. E é assim, isso também é uma coisa que faz muito sentido e dá muita esperança para a gente, porque quando fala assim, ó, todo dia quando você dorme, né, é como se você tivesse já no mundo espiritual. É uma morte, uma amostra do que Sim. seria a morte, né, a separação do corpo do espírito. E isso já, eu acho que já dá muita esperança para a gente, porque se fala assim, então não é assim um bicho de 7 cabeças, né? Porque a gente sabe também que o nosso espírito vai de encontro aos nossos anseios, os nossos interesses, né? Os Sim. nossos interesses como diz lá o ditado, onde está o seu tesouro, está seu coração, né? Se você... aí dá para a gente mais ou menos avaliar qual que é o nosso nível, né, de materialidade aqui nesse mundo físico, né? Porque os espíritos que estão muito apegados à matéria, eu imagino que não tenham sonhos assim, singelos, sublimes, né? Porque eles estão muito apegados, né? Não conseguem, o espírito não consegue ir longe, né? E por lugares assim bons de aprendizagem, né? Olha, Marley, e aí, claro que nós vamos chegar nessa parte da emancipação da alma no Livro dos Espíritos, mas a gente já pode conversar bastante a respeito disso aqui. Por exemplo, os sonhos, né? Que é a emancipação da alma. E aí eu vou pegar boa parte dessas falas que você trouxe aí, fazendo alguns adendos. É importante entender, eu acho que todos já, a gente acho que comentou isso algum tempo atrás aqui, inclusive em outras reuniões. A gente está sonhando, né? E a gente está num determinado local. Aí você acorda assim, daquele sonho, aí você olha no relógio, é umas 5 horas da manhã. Aí você dorme, você volta no mesmo local que você estava anteriormente. Quer dizer, você teve uma quebra daquele sonho. Claro que a ciência humana, muito importante para nós, mas por vezes pega alguns caminhos mais tortuosos dentro desse estudo. Mas aí você acorda e olha, talvez você fique até um tempinho acordado. E aí você volta e você volta no mesmo local. Você volta no mesmo local e aí você fez um monte de coisa. Você fez um monte de coisa nesse sonho. Aí você acorda 5:08. Era 5 horas. Aí era 5:08. 8 minutos. Parece que você ficou 4 horas nesse sonho.
de tanta coisa que você fez. Primeiro ponto aí, primeiro adendo, para nós vermos que o tempo na pátria espiritual não é o mesmo que nós sigamos aqui. Dentro dos estudos, a gente até fala, eu não consigo ramificar um tempo certo, mas é como se nós pegássemos André Luiz, 8 anos no umbral, mas olha, de uma maneira mais direta, pergunta para o André Luiz, ele ficou um dia. 8 anos aos nossos olhos. A espiritualidade, ela tem a fração do tempo diferente de nós aqui, como cada planeta tem. Então, esse é um primeiro ponto essencial. Segundo, nos sonhos, nós somos espíritos. Nós somos espíritos encarnados. Então, nós temos um cordão de ligação entre o nosso corpo material e o perispiritual. Então, os desencarnados sabem que a gente está encarnado. Nós temos sinais corporais, perispirituais, que indicam, para não virar uma bagunça, né? Para não virar uma bagunça. Opa, quem que é vivo e quem que é desencarnado aí? Quem tá encarnado e quem tá desencarnado? Senão vira uma bagunça. Então, dentro dos planejamentos divinos, da organização do plano maior, sabemos quem são encarnados e desencarnados nesse momento, nesse processo. É essencial entender isso também. Um outro ponto muito importante de se entender em todo esse processo, foi até em cima até realmente de estudos, até de Coens, né? A gente tem que tomar cuidado até do jeito que vai dormir. Até com a roupa que a gente vai dormir. Porque talvez nós somos tão ainda arraigados aqui no plano físico que você vai com a roupa que você está dormindo para o plano espiritual. E olha, tem que ter equilíbrio, hein? Tem que ter equilíbrio. De repente, normalmente, né? Normalmente, nós vamos dormir com uma roupa mais rasgadinha, né? Uma camisa mais batida, né? Eu até costumo brincar, antigamente tinha muito isso, né? Aquelas camisas de campanha política era o seu pijama, né? Você tinha as roupas. E, olha, até nisso, dentro do desequilíbrio espiritual que boa parte de nós estamos, aparece lá desse jeito. Alguém abriu aí, quer falar? Não sou eu, Rangel. Você estava falando isso aí, eu lembrei uma vez, estava eu e a Silvia fazendo o Coen, e eu não sei qual assunto que surgiu lá, que ela estava falando, o meu marido, quando ele vai dormir, ele penteia cabelo. Aí eu brinquei com ela, falei, eu penteei meu cabelo porque eu quero ficar bonito na hora que eu te pintar do lado de lá, né? É isso mesmo, é a nossa realidade, né? E por isso, de um certo modo, né? A gente pode parecer bonito, igual você penteou o cabelo, mas dependendo do jeito que a gente vai, de repente aparece, né? Não de uma maneira adequada. Olha só, olha a riqueza da espiritualidade. Eu tento amenizar um pouquinho, né, Rangel? Porque não, mas eu acho que é certo, e temos que amenizar. A hora que passa de lá, a minha realidade não é tão bonita assim. Então, daqui eu já tento dar uma amenizadinha. Sabe qual que é o problema, Fabiano? É chegar penteadinho lá e chegar despenteado aqui, né? De repente correu tanto. Pois é. Peraí, você foi dormir penteado, mas você acordou tão alvoroçado. O que aconteceu? Teve que correr. Olha, eu vou pedir a licença da Mirella aqui para comentar algo. Mas a Mirella, ela tem uma passagem importante na vida dela. E ela conta isso, você vê nitidamente o receio, o medo que ela tomou conta daquilo naquele instante. Mirella ainda jovem, ela é jovem, é importante falar, né? Mas muito mais jovem. Jovem, isso, consertou bem. Muito, muito mais jovem, né? Na juventude dela. Ela fala de um sonho que ela teve,
de um... Nós tratamos isso, né, como o espírito. Ela até então, não com conhecimento da doutrina espírita ainda, né? Mas ela falava que um homem correu atrás dela no sonho, mas de uma maneira angustiante, de uma maneira de que realmente alguém queria lhe fazer algo, e ela, no desespero dela, ela acordou. E aí ela já estava no ambiente do quarto dela. Só que esse homem, de um certo modo, continuou a correr atrás dela, ao ponto que ela conseguiu ver o homem sair da parede para ir para o rumo dela. Olha só o mecanismo disso tudo. A Mirella, ela conta isso em detalhes desde sempre. Desde sempre. Para ver o tanto que foi impactante todo esse processo. Eu não sei vocês, mas eu, por vezes, eu tenho do chamado paralisia do sono. Eu não sei se vocês já tiveram. Ou angústia. Quando tenta acordar e não consegue, Rangel? Isso, que você não mexe, você não consegue. Sim, eu também já tive. Olha, é angustiante. É angustiante. E isso, dentro da doutrina espírita, nós já temos um estudo direcionado nisso, no sentido de que é quando o espírito ele ainda não ligou completamente do corpo. Então, nos volta a consciência espiritual no nosso corpo, mas ainda não está totalmente ligado novamente da vinda do espírito para o corpo. Eu vou contar uma passagem minha a respeito disso, já que estamos tratando desse assunto da espiritualidade, né, da existência do plano espiritual, mesmo nós encarnados. Uma vez, eu lembro direitinho, foi de uma domingo para segunda, fui dormir e tudo mais, e aí eu comecei a sonhar que eu estava volitando. Aqui no ambiente, e aí foi até tratado, né? Por vezes a gente não vai nem muito longe, né? A gente fica no próprio ambiente próximo a gente. E aí eu volitava. Só para vocês entenderem como é a minha casa aqui. Minha casa, ela tá na parte da frente. E o meu pai, ele morava numa casa no fundo, separado, né? Ele tinha o portão dele ali, eu tenho o portão meu aqui. Ele morava na casa do fundo. Ao ponto que o meu sonho, eu volitava, eu fui até na casa do fundo, eu fui no quintal, e aí eu senti o momento que eu adentrei por uma porta de vidro, que é da saída da cozinha para o quintal, e aí eu passei pela porta de vidro, e aí aqui, ó, na minha frente aqui, né, tô na sala, mas tem a cozinha, e aí depois tem um balcão, tem a copa ali do outro lado, e depois tem o corredor que vai para os quartos, banheiro e tudo. E aí eu vim, e era de noite, né? Eu vim volitando, eu passei pela porta de vidro, óbvio, né? Sem ao menos precisar abri-la. E aí eu fui me deslocando como um caminho, volitando, mas entendendo que eu tinha que fazer o caminho como eu estivesse caminhando a pé. E aí eu entrei, passei ali pela portinha ali do balcão, né, e tudo. Fui encaminhando e entrei dentro do quarto. Eu cheguei a ver a Mirella dormindo e eu cheguei a ver eu dormindo. E aí eu falei, é até interessante, porque, olha, foi uma consciência bem plena. Eu estava entendendo que eu estava em espírito ali. Isso nos ajuda muito. E aí eu falei, pensei comigo. E pensei mesmo, gente. Eu juro. Vou voltar pro meu corpo. No que eu volto pro meu corpo, eu não interligo completamente. Aí me deu a paralisia do sono. Marlete, Ivanete, Fabiano, amigos que acompanham a gente, me deu a paralisia do sono. Olhava, não mexia nada.
não era a primeira vez, mas desse jeito era a primeira vez. Essa movimentação do meu espírito e tudo. Ai, nossa, meu Deus. Que angústia, que angústia. Aí você pensou, morri. Ai, nossa, ou... E aí, depois de muito custo, voltei. E aí a Mirella falou, nossa, o que estava acontecendo com você? Porque ela falou que sentia nitidamente os espasmos acontecendo e até o balbuciar dos gemidos. Falei, olha, Mirella, foi difícil, viu? Dessa vez foi difícil, porque, ó, muito difícil. Muito difícil. Outras vertentes religiosas trabalham-se até com a hipótese de um espírito do mal tá te segurando nesse sentido e tal. Mas o mecanismo desse processo, pessoal, ele é muito mais sutil e não tem nada daquela questão, claro. Isso não quer dizer que nós não carregamos os obsessores nos nossos ombros, tá? Isso não quer dizer. Ah, acordei com uma dor aqui, né, e tal. De repente tem um coleguinha pendurado aqui. Isso não quer dizer que não foi isso. Mas nesse processo, ele é muito mais mecânico e espiritual do que um obsessor em si, tá? Ele é mais agente com a gente mesmo, né? Quando eu falo agente com a gente, é o nosso corpo físico com o espírito, que é o real, né? E aí o mecanismo ele não se fecha. Mas é desesperador. É desesperador. Mas é importante nós entendermos esses mecanismos espirituais aí, né? E eu tenho muito disso. A Vitória, por tempos, aí também andou me falando. Ai, pai, eu tô tendo muito paralisia do sono. Eu tô desesperada, né? Ó, realmente eu valido o desespero, mas vai dar tudo certo, né? Até nisso, nós temos que elevar nosso pensamento ao mais alto, fazer uma prece, inclusive, para ajudar nesse retorno, nessa ligação aí, porque ela é bem complexa, inclusive. Nós estamos falando de espiritualidade. Angel, tem uma pessoa, chama Wagner Borges, não sei se você já ouviu falar dele. Já. Então, ele trata muito dessa questão aí do desdobramento, da paralisia do sono. Era até interessante a gente dar uma olhadinha nesse material dele aí para complementar um pouco o estudo. A gente pode, inclusive, trazer esse material para cá. E a gente fazer um estudo mais fino disso. Quando você falou de Wagner Borges, eu lembro dele nesse estudo, porque ele tem o nome do meu primo, né? Então, quando você falou Wagner Borges, eu já sabia que você ia trazer esse estudo, que inclusive eu já fiz muita leitura. Eu acho que é muito legal nós trazermos aqui, inclusive a gente pode contemplar até com um estudo claro, a gente está numa parte do livro dos Espíritos, mas isso não nos impede de trazer um estudo a respeito disso. Por quê? Porque a emancipação da alma, ela é bem complexa. Ela é bem complexa. E a gente tem que entender esses mecanismos. Porque para o mundo aí afora, ó, veja bem, a gente tem até, inclusive, uma vertente da medicina que é chamada de sonoterapia. Sonoterapia. Porque se trata isso... um tratamento médico, inclusive, né? Eu acho que é legal, sim, Fabiano. Eu acho que vamos levantar esse material e pegar um tempo, se não até um estudo inteiro, porque é bastante conteúdo para se estudar a respeito disso. E é bom, porque na doutrina espírita, assim, é uma percepção minha. Tem alguns estudos que talvez não são tratados com tanta veemência, né? Não que por ser menos importante ou não, porque tudo nos traz uma importância essencial. Mas eu acho que é um bom convite, Fabiano, para a gente trazer um estudo desse, sim. Inclusive, né? Eurípides Barçanufo entendia-se muito bem, né? Desse deslocamento espiritual de perispírito. E o corpo dele
em um local, o espírito dele andando em outro. Ah, mas o que tem a ver com o sono? Olha, gente, tem muito mais a ver do que você imagina. Tem muito mais a ver, né? Essa dupla corporeidade, né? Ó, tô aqui a ponto do Eurípides Barçanu falar, pessoal, pera aí um pouco, né? Sala de aula, né? Pera aí um pouco, que eu vou ter que ir ali. Inclusive participando de audiências. Né? Olha só como que o nosso espírito tem que burilar mesmo, né? A gente tem que utilizar todos esses mecanismos em prol nosso, em prol da humanidade. Temos que utilizar esses mecanismos. Não tem como ser diferente. Olha só, Emmanuel, completando aqui, né? Estou na segunda página aqui da lição. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões, aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Qual que era o concurso que se lhes oferecia? Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. Vou voltar no parágrafo anterior. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Quando surgiu, fizeram besteira. Quando surgiu o concurso da oportunidade de se adentrar mais em todos esses processos que ocorrem, eles simplesmente começaram a queimar essas pessoas que foram tratadas como bruxos, como feiticeiros, mas da maneira mais nociva possível. Ou, dentro da Inquisição, você não poderia se falar que teve, por exemplo, praticamente isso. Teve um sonho com a sua mãe falecida, que você já era colocado em xeque. Então, olha só, Emmanuel, ele faz ele chama a atenção com relação a isso, ó. Escolas religiosas deturpadas. Sequer queriam saber alguma coisa, sequer queriam entender alguma coisa. E olha, era a bênção que estava acontecendo na vida. Era a bênção. Olha, nós viemos... A Inquisição mesmo, né, gente? A Inquisição veio de um fato pós-Cristo, né? Se nós pegarmos tudo que Cristo fez, é considerado milagre. Aí algumas pessoas depois começaram a se comunicar com os espíritos, começaram a ter contato com a espiritualidade, e aí elas se tornaram as piores pessoas. Olha só, hein? Olha só. Tanto se pede a vinda de Jesus novamente no corpo material, mas paremos para pensar em termos de estudo. Se essa vinda tivesse ocorrido na época da Inquisição, o Cristo não seria crucificado, não. Ele seria queimado. Ele seria queimado. Queimado em praça pública. Com o mesmo auditório com que fora crucificado. Então, para vocês verem como que é importante o estudo, né? Pegarmos as revelações que são nos passadas, trabalharmos de maneira efetiva, claro, seguindo o caminho do amor, do bem e da coerência, e termos isso tudo em mãos. Por isso que Emmanuel fala, ó, as escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões
aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. E é verdade. Ao ponto que o Papa João Paulo II teve que pedir perdão por causa do tempo da Inquisição dentro da Igreja Católica. Que foi um lapso temporal aí que se acarretou em vários anos. Nós temos uma herança espiritual desse processo de Inquisição. Então, por vezes, muitas provas espirituais que é necessário passar aqui no plano físico, ele ainda tem vertentes e raízes desse período de Inquisição. Como o nazismo, como o fascismo, como o comunismo, todos os regimes totalitários que nós temos aí, que nós perpassamos aí, que ele veio num momento de uma segregação, que é o separar povos, né? Nós estamos com uma herança aí, nós temos uma herança. Essa herança, por vezes, se nós não fizermos parte. Então, nós temos que entender todos esses processos aí. E só a doutrina espírita, dentro do cristianismo, nos consegue ter uma fé raciocinada. Rangel, não é muito despautério seu falar que somente a doutrina espírita, porque nós trabalhamos na fé raciocinada. Não é aquela fé cega. Ah, aconteceu porque é segredo, é mistério, é isso, é aquilo. Não, nós temos sim pontos importantes. Estamos vendo no estudo do Livro dos Espíritos que sim, a espiritualidade ela vem, ela nos informa, ela quer que nós entendamos os processos, porque assim seremos espíritos melhores. Só que por vezes, talvez não é interessante saber a verdade. Porque isso vai contra os nossos vícios. E aí eu tenho que renunciar. Mas eu não quero renunciar. Porque tá bom. Porque eu acredito que a vida verdadeira é da Terra. Então eu quero viver a vida abundantemente na Terra. Por isso que a fala até de Jesus, né, que eu vim, né, dar a vida em abundância, né, eu vim oferecer para viver abundantemente. Ela, por vezes, ela pode ser confundida e interpretada, mas bem nós sabemos que não foi assim. Que, vai para viver, mas intensamente, em tudo, né? Olha, tomemos cuidado. A abundância dessa vida, ela é muito mais sutil, muito mais sensível. Que é a verdadeira vida espiritual. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Olha só a ideia da continuidade da vida. E olha só, nós ainda tratamos ainda com a questão do desencarne, encarne. Então ele fala, ó, isso sempre foi tratado como desvario, ou seja, uma insanidade mental. Comentei com vocês um momento que eu encontrei também alguns colegas de luta aí, né? Estavam dando uma manutenção num determinado equipamento. E aí, entre eles, e eu, somente de espectador ali, fazendo o meu trabalho, eles comentando. Nossa, olha que absurdo que o Espiritismo fala, que a pessoa vai morrer e vai nascer de novo. O que é isso? Que absurdo e tal. Aí eu pensei assim, né, comigo, falei, olha as vertentes e as crenças de determinadas religiões, né? E nós, a doutrina espírita, que acreditamos no absurdo, né? Nós não acreditamos no absurdo. Olha, gente, independente da religião que tiver, é assim que acontece. O mecanismo é dessa maneira. A gente que entende, Rangel, o absurdo é não crer na reencarnação, né? É sem explicação, né, Fabiano? Como que a gente
como que nós entendamos a atual condição que nós passamos dentro das nossas provas e expiações, se tipo, pô, cara, essa vida eu não fiz na teoria, né? Eu não fiz para merecer isso, né? Olha, então você se remete a algo muito maior do que isso. Eu Rangel. tenho 2 perguntas que eu faço, Rangel, para a pessoa, assim, resumidamente. Aí a pessoa vai, depois a gente explana e a pessoa entende a reencarnação. Primeira pergunta, se a pessoa crê em Deus. Se ela crê em Deus. Segunda pergunta, Deus é justo? Se é sim para as 2 perguntas, automaticamente tem que acreditar na reencarnação. Tem. Não tem como, né, Fabiano? Tem que acreditar, ué. Por isso que o estudo sistemático da doutrina espírita, ele nos direciona a esse fim. Religiões têm que estudarem. Religiões têm que estudarem fortemente. É o que fala no começo aqui, ó. No começo, olha só, ó. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. E é mesmo, né, gente? Porque hoje a tratativa da ressurreição de Jesus Cristo é até importante, que a gente está passando por uma vertente agora, né? De um feriado do corpo de Cristo, né? Nós temos um feriado do corpo de Cristo, Corpus Christi, né? Que ocorre 60 dias após a Páscoa, que é a ressurreição do Cristo, que passa-se 40 dias após o carnaval. Tá tudo interligado. E aí, olha só, a perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que se passam. Esse livro foi escrito lá na década de 50, mas ainda hoje, ainda se trabalha muito ainda com a ressurreição do Cristo como um evento pirotécnico praticamente, né? É muito mais, e aí talvez eu utilize um termo um pouco mais pesado, mas por vezes muitas pessoas consideram um evento muito mais glamour do que propriamente o que foi que ocorreu. É isso, né? Um evento milagroso, onde não se tem bases científicas, sequer de um estudo mais aprofundado, mas na doutrina espírita nos é possível entender plenamente o que aconteceu. E aí ele continua, né? Ainda é ao mesmo tempo que se passam, sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. E aí embaixo ele fala: as mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros. Porque o Pedro foi além. Não ficou na mesmice, ele foi além. Então nós temos que ir além. Marley, você ia falar alguma coisa também? Não, eu ia falar, mas assim, só pegando o gancho do que você falou, muita gente, é interessante esse negócio que você está falando do Pedro, porque muita gente vive em contemplação e não dá seguimento ao que foi realmente a mensagem do Cristo, o que a gente deve continuar seguindo, né? O que eu ia dizer anteriormente é que hoje em dia ainda existem muitas pessoas que investem em buscar o rejuvenescimento do corpo físico para prolongar mais a vida física, como se, assim, relutante, né, ao processo natural da existência do ser humano, né? Nasceu, a juventude, a fase adulta e depois a velhice, né? Porque isso é normal, é natural. Mas tem tantas pessoas que têm tanto medo desse contato com o mundo espiritual que fica procurando manter o corpo físico saudável. Assim, saudável a gente tem que procurar, sim, mas rejuvenescer para evitar, né, a morte do corpo físico é uma relutância do espírito, porque não adianta, né? Não adianta. É a negação, né, Rangel? Com certeza.
É o tapar os olhos, né? É o tapar os olhos para o que vai acontecer. Olha só, né? O que a doutrina. É importante falar que o nome da lição é A Luz Segue Sempre. 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 Em qualquer momento da história da humanidade terrena e qualquer ato que vai vir ainda a ocorrer, a luz segue sempre. Nada se muda, os mecanismos são os mesmos. Agora, eu preciso entender. Eu quero entender. Ou eu quero que seja esse evento, Marley? Esse evento. Foi um evento. Não, tem uma mensagem. Tem uma mensagem. Não é só um evento. Como toda a vida do Cristo, não foram eventos milagrosos somente. O multiplicar dos pães não foi um evento milagroso de que era para dar o alimento material. É o alimento espiritual, é a propagação que nós podemos fazer, replicar dentro de nós. O andar nas águas, o curar leprosos, o curar deficientes visuais, o curar pessoas com deficiências físicas. Não é só isso. É mensagem. Nós precisamos entender essa mensagem. A doutrina espírita ela consegue nos orientar e nortear com relação a isso. Nos dá um embasamento. Nós temos que ter embasamento. Embasamento é aquela parte, é a casa edificada na rocha, é a base forte. Eu não posso simplesmente ir na ideia só da. E aí, talvez outro termo que eu venha utilizar, da fantasia. Da fantasia. Rangel, eu costumo dizer assim, que a humanidade ainda está muito à espera de um milagre. E ainda não conseguiu entender que o milagre é a nossa transformação. Mas sabe qual que é o milagre? Muitas vezes a humanidade quer? O milagre para mim. Para mim. Deus poderia me abençoar com isso. Sem que eu fizesse nenhum esforço, né? Isso. É muito difícil, igual naqueles concursos de Misses, né? Que eu quero a paz mundial, né? Será que todos querem essa paz mundial? Eu quero, normalmente, a paz dentro da minha casa, dentro da minha família, de algo bem próximo. E, pô, né? E aí nós precisamos mudar a humanidade, precisamos mudar essa ideia. Só para encerrar aqui, gente, entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida. Não, porque, né, se limita dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos, porque se trata muito do evento e não pega a mensagem. E aí você fica preso. Precisamos entender. O trabalho da espiritualidade, ele é incessante. Incessante. Então, façamos desse trabalho, para nós aqui também, incessante. O quanto mais a gente puder multiplicar essas informações que nós temos, mas dentro das parabólicas que podem receber, é importante a gente falar isso. Porque tem mensagem que não dá para chegar para todo mundo, não. É um trabalho de formiguinha. Mas a gente tem que proliferar. Multiplicar. Para que a humanidade como um todo evolua. Principalmente moralmente. Querem falar mais alguma coisa, gente? Rangel, só completando, assim, é a semente, né? Esses ensinamentos. É a semente que a gente está semeando. Vai acontecer da semente cair em lugares pedregosos, mas vai acontecer de cair em algum terreno fértil, porque é o momento do despertar de cada um.
Não adianta. Não adianta, tem alguns que não vão absorver, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas é importante que a gente não desanime, não desista, porque algum terreno vai estar fértil, né? Isso. E aí, pegando esse gancho, Marley, Jesus Cristo não falou tudo o que tinha que falar em determinadas comunidades, porque senão cessaria a sua missão. É o solo fértil. A semente tem que ser em solo fértil. Não dá. Não dá. Jesus sabia muito bem isso. É um mestre, o maior espírito dentre nós, espírito celeste. Não chegava em meios que ele falava determinadas coisas. Ele tinha a coerência e os valores necessários para entender que ali não germinaria. E é o nosso mestre, hein? É o nosso mestre. Bom, gente, vamos encerrar a reunião. Marley, você faz a prece de encerramento? Faço, sim. Hoje, embora a gente esteja só em 4, o estudo foi bem produtivo, né? Porque passou até do horário, né, Angel? Mas está ótimo. Está ótimo. E só agradecer mesmo imensamente a Deus, agradecer aos amigos espirituais e agradecer a companhia de todos vocês. Enriqueceram demais o nosso dia de hoje, nosso estudo, nosso entendimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marley. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Ivanete. Obrigado, Mirella, a Vitória, a Rafaela. Minha sogra está aqui também, a Sueli. É até interessante o que você falou, Marley. Que a nossa média de reunião, se for lá no YouTube, você vai ver que é 1 hora. Hoje nós ficou 1h15 aqui, hein? Na hora que subir o vídeo aqui, eu vou ver, mas ficou 1h15 aqui, mas eu acho que é importante a contemplação dos conteúdos, né? Do nosso estudo, né? E teve muito bom. Obrigado, gente. Tenha uma semana abençoada, um domingo abençoado. E vamos em frente a nossa melhoria moral, né? Sempre. Isso, sempre mesmo, que assim seja. Um abraço grande para vocês todos, um ótimo domingo, uma abençoada semana. Assim seja. Bom domingo para todos, boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Assim seja. Tchau.